E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e estou aqui num Explicando de Investimentos. Pois é, vamos falar para vocês sobre os setores da Bolsa. A Bolsa de Valores, para quem não está familiarizado, é aquele grande comércio que une duas pontas. De um lado, as empresas querendo recurso para fazer os projetos crescer, e do outro lado, pessoas com dinheiro sobrando querendo o lucro. Então, juntando essas duas pontas, faz a empresa crescer e ela paga para as pessoas. Tá? Mas por que os setores são tão importantes na hora de você escolher uma ação? Porque você não deve sair fazendo uma lista da empresa mais barata, né, do preço da ação mais barato para comprar. Quando a gente vai comprar uma camiseta, por exemplo, né, a gente vai escolher se a gente quer lisa, se a gente quer estampada, se a gente quer com algodão, com qualidade. Então a gente avalia um monte de coisa além do preço, né? Quando a gente vai comprar algumas coisas para a gente. E para ação tem que ser a mesma coisa, afinal de contas você vai ser sócio dessa empresa, tá bom? Então vem aqui comigo, vou compartilhar a tela contigo para a gente poder entender melhor o setor e quando você for comprar, você tá com a visão mais ampla aí para comprar uma ação melhor e não correr risco de só perder dinheiro, tá bom? Bora lá então. Bom, então vamos lá. Antes da gente ver os setores da bolsa, vamos só entender o critério de classificação, né? Como que a B3 classifica aquela empresa que você está querendo comprar naquele determinado setor. Então, uma das preocupações que a B3 tem é facilitar a identificação da empresa, né? Em onde ela está e como que ela está e o comportamento dela. Então, um dos critérios é esse, poder saber como identificar fácil aquela empresa. Tá? E aí, como eu destaquei aqui, a classificação principal dela é em cima dos produtos e serviços que contribuem para a receita da companhia, da empresa. Tá? Claro que esses setores eles são revistos, né? Porque às vezes a empresa muda. A Kodak, por exemplo, antigamente ela era conhecida por filme, né, fotografia, e ela está entrando no segmento de farmacêutico. Então é uma coisa orgânica que vai mudando e não é uma coisa assim fundamental, única, exclusiva para a gente poder escolher uma empresa. Na verdade, ela é uma das coisas, um dos critérios e é importante entender. Então não tem problema ela ir modificando ou até ter uma classificação que você nem considera ela do jeito que você olha. Tá? O importante é você entender que existe esse tipo de classificação e como ajudar isso na hora de escolher, tá bom? Então, o produto principal é o que vai guiar como a empresa está sendo classificada. Ah, importante, né? É tudo dentro do site da B3, oficial, tá? Jogou no Google lá, critério de classificação das empresas na bolsa, já vai ser uma das primeiras, tá? Assim como os setores. Se jogar no Google também tem vários artigos, vários blogs que falam sobre, e tem um da própria B3 que eu vou entrar aqui agora, tá? Vamos lá então aqui. Setores da bolsa. Quais são eles? E aí aqui é legal porque tem subsetor e segmento. Então o primeiro que aqui que aparece está em ordem alfabética, tá? São os bens industriais. Só bens industriais fica um pouco complexo de entender o que quer dizer, né? Então é bom que o subsetor e o segmento ele ajuda a gente. Então tem comércio, construção e engenharia, máquinas e equipamentos, material e transporte, serviço e transportes, tá? Então aqui tem os segmentos que a gente consegue entender. E aí eu abrindo aqui a gente consegue ver um exemplar aí. E eu vou clicar em transporte aéreo porque fica fácil da gente visualizar uma opção de empresa. Então abro aqui, a gente tem a opção da Azul e da Gol do setor aéreo, tá? Então isso que é interessante, você já consegue visualizar. Pô, eu quero entrar nesse segmento, quais são as empresas que tem? Aí você consegue visualizar. Próximos, comunicação, mídia, telecomunicação, telefonia fixa. Então, por exemplo, tem a TIM, a famosa Oi aí que o pessoal adora por causa do preço, tá fazendo burburinho aí com todas as reformas internas, tá interessante de assistir. A própria Telebrás. Então é legal de você conhecer. Ah, eu quero entrar no segmento de comunicação por causa disso, disso, disso. Quais são as empresas? Aí você vai e dá uma olhada. Beleza? Consumo cíclico e consumo não cíclico. Esses são dois setores muito legais. Porque o consumo cíclico é aquele consumo que vai variar, você não consome todos os dias. Então, por exemplo, calçado, você compra tênis, né, sapato a cada X.
Claro que, por exemplo, se você for uma pessoa que consome todo mês um sapato, para você ele virou não cíclico, né? Mas naturalmente o mercado ele tem esse comportamento, tá? Você não vai fazer esse tipo de consumo sempre. Aluguel de carro e por aí vai, tá? Então por isso que eu falei, ele é um norte, mas às vezes o teu tipo de consumo também vai diferenciar como que você olha para isso, tá? Mas é importante você saber e entender como que vai afetar isso. Porque a gente tem o consumo cíclico, né? E o consumo não cíclico, por exemplo, alimento, bebidas, né? Então, por aí vai. Então, são dois setores que se diferenciam dessa forma. Indo um pouco para o lado do eu quero abrir uma empresa nesse segmento, é interessante você pensar nisso, né? Por exemplo, você abriria uma empresa cabeleireiro ou um quiosque na praia? Cabeleireiro, todo mundo precisa cortar o cabelo. Quiosque na praia, às vezes é só verão, é só férias. Né? E aí, qual escolha você vai fazer? Não que um seja melhor que o outro, mas um tem mais recorrência. Então, é esses detalhes que você vai começando a aprofundar mais no teu estudo, para você escolher a melhor empresa. Se eu for sócio daquela empresa, né? Como que seria? Que tipo de empresa que eu gostaria de ser sócio? Tá? A Magalu, por exemplo, está aqui nesse pacotão, Riachuelo, né? Então a gente consegue visualizar aqui. Deixa eu até abrir um aqui para a gente poder ter como exemplo. Vamos pegar calçados. Calçados, Alpargatas, Cambuci, Grendene e Vulcabras. Azaleia. Legal. Então aqui são opções interessantes de ter na carteira, né? Pô, a Alpargatas é a que faz Havaianas, a Grendenes é a que faz Ipanema, a Azaleia é muito forte, né, de sandália. Vamos para um exemplo de consumo não cíclico. Cerveja tem a Ambev, né, óbvio, mas vamos para alimentos aqui para a gente ver algumas opções que aparecem. Aqui, ó, Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e Grupo Mateus. Te confesso que esse Grupo Mateus eu não conheço. Mas legal, aí você, pô, eu sei que é um segmento que todo mundo sempre vai precisar consumir, qual a empresa que eu quero, então já começa a entender melhor. Setor financeiro, e aí aqui é onde estão os bancos, né? É muito famoso na hora de investir. Também tem as seguradoras, que também é uma outra ramificação legal de olhar. Então tem várias empresas. Aí vamos dar uma olhadinha nos bancos, só para dar aquela validada. Aí tem opção para caramba, porque tem banco para caramba também, né? Então isso é legal, Banco do Nordeste, Banco Pan, Banco Sofisa, o Itaú, né? Então isso é bem legal. Aqui do lado tem o segmento e aqui embaixo tem a própria legenda, tá? O nível de governança para você já avaliar também, se é BDR, né? Aí esses termos talvez valha a pena fazer um vídeo específico para não ficar gigantesco, tá bom? Mas aqui são tudo avaliações das empresas, né? Se as empresas estão interessantes ou não. Aqui, na verdade, é a natureza dela. Aí é outro detalhe. Deixa para outro vídeo. Vamos voltar para conhecer os setores. Materiais básicos, então embalagem, químico, então madeira e papel. Vamos ver papel e celulose. Klabin e Suzano são bem famosos, o pessoal fala bastante, aparece bastante em relatório das casas de relatório, né, Suno, Empíricos, Eleven, que são ações interessantes, às vezes as corretoras também pipocam às vezes compras, então legal, tá aqui no papel, tá? Outros, petróleo, gás, biocombustíveis, aqui tem com certeza a Petrobras, né? Saúde também é legal, medicamentos, equipamentos, tecnologia da informação e utilidade pública. Então, tecnologia, computador e utilidade pública, saneamento, energia, gás, tá? Será que serviços, análise e diagnósticos a gente vai encontrar laboratórios, que são setores legais, né? Ainda mais aqui no Brasil, que saúde é super caro e super valorizado, então é muito legal. Aqui é o de diagnóstico, aí tem a Fleury, a Apvida também é bastante falada, Odontoprev, Qualicorp, então bem interessante aí para compor uma carteira, são opções legais que a gente sempre escuta falar, né? Ó, aqui já do setor de tecnologia, né? Programas e serviços. A TOTS, Melius, Lynx,
Então são boas opções aí que a gente já ouviu falar. Assim que eu já vi várias recomendações interessantes, então é legal de colocar a local web, né? Legal. Então você vai começar, Enjoei que abriu a IPO recente, então você começa a colocar, pô, isso aqui eu já ouvi falar, então, né, vale ficar no radar, então tudo isso também conta, né? Empresa que a gente nunca ouviu falar, não que seja ruim, mas qual é, né, o destaque dela. E aí aqui o setor de energia. Então esse aqui também é um setor que eu gosto bastante, tem bastante opção, vale ficar atento aí, tá? Então tem coisas legais aí para ir avaliando e entendendo. Então deixa eu fechar aqui. Então no final das contas tem segmento pra caramba, é importante saber, entender, olhar para você poder escolher melhor, tá? Por que é importante, então, entender mais os setores, né? A gente pode colocar aqui 2 pontos. Primeiro, para você fazer uma estratégia da sua distribuição dos investimentos onde você sempre ganha. Então, fazer uma correlação dos setores. Por exemplo, quando os juros, né, o governo reduz a taxa Selic, ele está aumentando o consumo. Aumentou o consumo, as empresas de consumo, naturalmente, dão um up, né, dão um boom aí. Então, é só a gente pensar no exemplo da pandemia. Quando o governo trouxe o auxílio emergencial, ele aumentou o consumo e as empresas de varejo deram uma respirada, que quando tinha fechado, tinha se dado mal. Então, são setores que você entende que são interessantes. Contrapartida, para esse ano e para os próximos anos, segundo o relatório Focus, a tendência é subir a Selic. Então, vai dar uma reduzida no consumo. Vai afetar as empresas? É difícil falar, ainda mais porque vai ser um aumento baixo, né, pelo que eles estão avaliando. Mas é legal você saber e às vezes você correlacionar um que não tem tanto impacto assim, tá? Uma outra forma de olhar para o setor também é uma estratégia de proteção. Por exemplo, o setor de consumo é o setor da ponta, é o setor que quando o brasileiro, né, está consumindo e tem um problema financeiro, ele é um dos primeiros a ser afetado, né? Construção civil a gente sempre sabe que é um dos primeiros setores a serem afetados. Em contrapartida, um setor, por exemplo, como financeiro, um setor de elétrica, eles são setores mais sólidos, eles são setores, principalmente a elétrica, que tem contratos longos, tem previsibilidade maior, não à toa são os que mais pagam dividendos, né, também. Então você consegue jogar numa defensiva, pô, o mercado está meio estranho, deixa eu colocar nesses caras. Então você consegue fazer uma correlação dos juros, do dólar, do mercado, da economia e até mesmo em estratégia. Pô, eu vou aumentar minhas posições conforme os setores que são assim, são assados. Então quando você começa a montar a tua carteira, você consegue visualizar melhor. Eu tenho 2, 3 empresas aqui na minha carteira que são todas do mesmo setor. Eu tenho Itaú, Bradesco e Porto Seguro. São todos do setor financeiro. Então, se afetar alguma coisa, você vai ter a tua carteira inteira afetada. Agora, se você tem uma de alguma coisa que mescle, você já começa a equilibrar. Então, por isso que é legal você ter esse tipo de visualização para você poder escolher melhor. Essa é a grande sacada. Que tipo de coisas vai melhorar a tua escolha? Não pode ser um negócio que você joga pro alto, a que você pegar é a que você vai comprar naquele mês, né? Fazer um sorteiozão. Não, tem que ter uma estrutura, tem que ser muito bem pensado. Tá bom? Para finalizar, então, o que a gente viu? A gente viu que a Bolsa classifica as empresas em segmentos para facilitar o entendimento, a busca, né? E a gente acaba até facilitando também as nossas escolhas. Então tem vários setores diferentes. Você, na hora de escolher, você pode ir pelo que você tem mais familiaridade, mais apreço, né? Gosta mais daquele setor. Conhece um setor mais profundamente, então você sabe as oscilações, entende melhor. Então tem como você escolher melhor a tua carteira, as tuas ações de acordo com o setor. Além, claro, de fazer correlações. Quando um setor está mal, você coloca um pouco de outro para, né, evitar as perdas. Então, tudo isso quando você conhece mais das empresas, mais das ações. Então, comprar ações não é loteria, não é aleatório. Por isso que é importante conhecer cada vez mais, tá bom? Então, a gente vai continuar fazendo vídeo para explicar detalhadamente para vocês esses exemplos do que precisa avaliar. Tem muita coisa na bolsa que é legal conhecer mais. E claro, se tiver com alguma dúvida específica, curiosidade, manda mensagem pra gente que a gente adora esse bate-papo, essa troca. Tá bom?
Conto com vocês então e com certeza até breve.